de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre como viver em paz com nossos vizinhos, preservar o patrimônio comum e respeitar as regras. Há uma legislação que deve ser conhecida por todos. Para falar sobre isso, está aqui no Bom para Todos o doutor Marcelo Manhães de Almeida. Ele é advogado presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de São Paulo. Olá, Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, quais as leis que regem os condomínios? Bom, toda pessoa que mora no condomínio deve respeitar basicamente dois textos. Um texto que se refere ao Código Civil. No Código Civil, você tem lá, a partir de um determinado artigo, 1331, todos os direitos e os deveres que os condôminos e quem administra os condomínios tem que respeitar, Código Civil. E o outro texto, que é fundamental que todas as pessoas que morem num condomínio conheçam, é a Convenção de Condomínio. As pessoas sabem que existe a tal da Convenção de Condomínio, mas muitos poucos leem a Convenção de Condomínio. E é lá que é como se fosse a lei interna e que todo mundo tem que respeitar. Marcelo, quais são os deveres do síndico e dos condôminos? Do síndico, basicamente, fazer cumprir as regras da Convenção de Condomínio. E o que está dispondo na Convenção de Condomínio? A questão do pagamento na data correta do rateio das despesas condominiais. Fazer cumprir as regras de bom relacionamento. Bom relacionamento significa entre os condôminos. Significa o quê? Horário, que não pode fazer barulho, aonde vai estacionar o automóvel, o horário que pode usar áreas comuns. O síndico tem que ter uma formação e tem que ter muita dedicação de tempo para cumprir todas as obrigações que o síndico tem. E aí eu entro no caminho das responsabilidades que o síndico tem com verificação de todos os recolhimentos com relação a fundo de garantia dos funcionários, relação à taxa de fiscalização dos elevadores, que tem que estar sendo vistoriados todo ano, tem que ter essa fiscalização da prefeitura. O corpo de bombeiros tem que ter dos extintores de guarda. Enfim, tem uma série de atividades de síndico que realmente a pessoa precisa conhecer bem a convenção e a regra que está disposta do Código Civil. Aplicar multas e punições aos condôminos é um direito do síndico ou da administradora, Marcelo? Veja, a administradora, ela é contratada pelo condomínio. Ela é autorizada por uma assembleia de condomínio a que algumas tarefas que são exclusivas do síndico sejam praticadas pela administradora, mas ela só faz aquilo que o condomínio permita que ela faça. Então, a aplicação da multa, ela vai aplicar o que? A multa que a convenção de condomínio estabeleça. Então, ela está administrando a cobrança dos rateios das despesas condominiais. A pessoa atrasou, vai ter a aplicação dos 2% de multa mais os juros. Ela pode aplicar essa multa, normal, pela inadimplência do condômino. Mas quem manda é o condomínio através da sua assembleia. O síndico executa o que a assembleia manda e a administradora opera aquilo que o síndico determinar. Marcelo, nós fomos às ruas ouvir as perguntas que as pessoas têm sobre o assunto. Vamos ver agora a primeira delas. Eu queria saber o que é a lei do inquilinato. Muito bem, a lei do inquilinato é a lei que trata dos aluguéis, das locações. É a lei 8245 de 91, é uma lei que atendeu ao mercado, ela estabilizou o mercado e ela trata dos direitos e das obrigações de proprietário e dos inquilinos. Trata sobre despejo e falta de pagamento, trata da questão de direito de preferência, tudo que o inquilino precisa saber quais são os seus direitos e deveres está na lei 8245 de 91, que é a lei do inquilinato. A próxima pergunta agora é do Tiago. Tem alguma lei que proíbe que o síndico seja reeleito várias vezes? Não, no Código Civil, que é exatamente que regra as disposições gerais sobre condomínio, estabelece o seguinte, que o mandato do síndico é de 2 anos, sendo permitida a sua recondução. E não há limite desta recondução. Então, não são raras as vezes em que realmente os condôminos acabam elegendo uma pessoa mais de uma vez, exatamente porque sabe-se das dificuldades que é de ser síndico, então nem tantos candidatos existem para ser síndico assim. Vamos ouvir agora a pergunta do José. O que é regulamento de condomínio e quem faz?
A convenção de condomínio, quando o prédio é, vamos dizer assim, 0 quilômetro, então está nascendo o condomínio, você tem que registrar previamente isso no cartório de registro de imóveis. Depois que ele fica constituído, fica pronto esse prédio, ratifica-se essa convenção e passa a valer dali para frente. Então quem faz isso é a incorporadora imobiliária, é que apresenta esse texto. Mas se os futuros moradores do prédio não estiverem de acordo com aquele texto, quiserem alterar, eles podem. Isso é feito através da Assembleia Geral de Condôminos, que por um quórum, né, por uma participação de no mínimo 2/3 dos moradores, eles podem alterar essa convenção e estabelecer as regras que entenderem por bem. Existe uma questão que é o que é convenção de condomínio, que são as regras gerais dentro do condomínio, e o regimento interno. O regimento interno são regras mais do dia a dia, que estabelece, por exemplo, o horário de funcionamento de uma determinada área de lazer, o horário de quando se pode fazer determinadas mudanças, para não atrapalhar coisas de elevadores, principalmente, barulhos. Mas então essas duas regras são estabelecidas pelos próprios condôminos através de uma Assembleia Geral. Vamos ouvir mais uma pergunta. O morador que não paga o condomínio, ele tem direito a decidir alguma coisa nas reuniões? Bom, o morador que não paga, ele tem, infelizmente, o pagamento do rateio, das despesas condominiais, é a principal obrigação que um condômino tem com relação ao seu condomínio. Porque, afinal de contas, se ele não paga, o outro paga. Porque, como é rateio, esse custo já aconteceu. Então, alguém vai ter que pagar por isso. Se alguém deixar de pagar, acaba sendo rateado pelos demais e os outros acabam financiando esse inadimplente. Então, o que a lei fez para tentar impedir ou tentar não desestimular a pessoa a ser inadimplente? Ela fez o seguinte: olha, você que não está quite com as suas obrigações financeiras perante o condomínio, você não pode nem participar e nem votar nas assembleias. Então, qualquer deliberação que se queira tirar dentro de uma Assembleia Geral, esse condômino inadimplente não pode participar e não pode votar das assembleias. O que cabe ao condomínio fazer? Instaurar a ação de cobrança, cumulando aí com a cobrança de multa de 2%, atualização monetária de acordo com o índice que esteja previsto na convenção de condomínio e mais os juros de 1% ao mês. Não pode haver, isso já tem várias decisões nesse sentido, restrição, por exemplo, na questão de corte de energia. Não pode cortar água, não pode impedir que a pessoa suba de elevador, isso não pode. Agora, esses outros benefícios, área de lazer, assim, que está gerando despesa para o condomínio, porque afinal de contas, ao usar uma churrasqueira, usar sauna, usar piscina, ele está consumindo, está fazendo gastar mais e sequer está pagando as despesas ordinárias. Então, nesse sentido, pode haver correto fazer esse tipo de previsão. Vamos para a próxima pergunta. Tem um vizinho que é muito barulhento, qual o procedimento que eu posso estar adotando para poder resolver esse problema? Vizinho barulhento, cachorro que late, vizinho que tem papagaio, então é uma tragédia, porque papagaio, arara, grita muito. Nisso daí, quem está regulando, de novo, é a convenção de condomínio. A convenção está prevendo essa questão das perturbações que acontecem. E aí o que cabe então você fazer? Reclamar ao síndico, encaminhar a reclamação ao síndico e o síndico então notificar para que haja a interrupção desses barulhos rotineiros, ou do cachorro, ou do papagaio, seja o que for. Não havendo uma solução do problema, aí pode se aplicar uma determinada penalidade. E aí é uma das multas que pode estar prevista na convenção, mas que eu, como síndico, não aplicaria de imediato sem antes previamente consultar o conselho, pegar o ok do conselho consultivo e aí sim encaminhar a multa. Marcelo, essa convenção, todos os condôminos podem ter acesso a ela? Eles devem ter acesso a ela, sem dúvida alguma, precisa ter acesso e conhecer a convenção de condomínio. Isso está registrado no cartório de imóveis, mas todos os síndicos têm isso em mãos e quando tem uma administradora que ajuda na administração do condomínio, também é muito fácil dela disponibilizar. Hoje é muito comum, através da internet, você ter acesso às contas do seu condomínio. As administradoras elas proporcionam que você tenha acesso ao seu condomínio especificamente. E lá tudo tem os textos, tem as atas de condomínio, tudo lá disponibilizado. Francisco, tem uma dúvida. Se eu quiser colocar vidros na sacada e os vizinhos não estiverem de acordo, eles podem me processar? Isso também é outra coisa muito comum de acontecer, que é exatamente avançar o seu apartamento na sacada,
fechando, fazendo esse fechamento com vidros, e aí você acaba ganhando mais essa área útil fechada, com ar-condicionado e tal, protegido de vento. O problema é o seguinte: quais são os dois problemas que se enfrenta com esse tipo de iniciativa? Um é alterar a fachada do prédio, e a fachada do prédio só pode ser alterada com a concordância da unanimidade dos condôminos. Então, a princípio, não poderia ser fechado. O que acontece é que os condomínios acabam convocando assembleias gerais para deliberar sobre a possibilidade desse fechamento e, em sendo deliberado pela possibilidade, estabelecer um padrão de fechamento, porque senão cada um começa a querer fechar com um tipo de vidro, um vidro transparente, translúcido, o outro esverdeado, o outro fumê, então fica uma salada visual, né, da fachada do prédio. Então se estabelece uma coisa uniforme. Mas tem um segundo problema. O segundo problema é que isso, com essa área fechada, ela passa a ser, em tese pelo menos, sendo uma área computável para fins de área construída. E isso estaria infringindo disposições de posturas municipais sobre a área construída permitida. Então, aí o condomínio pode se sujeitar a receber uma multa da prefeitura por ter mais área construída do que a permitida. Porque as sacadas não são consideradas áreas computáveis para fins de apuração de metro quadrado de área construída. Na hora que você fecha, passa a ser computado. Vamos agora ouvir o Alan. Se no apartamento de cima estiver havendo vazamento, a culpa é do dono ou da construtora? A culpa depende da origem desse vazamento. Se o morador de cima estiver fazendo uma determinada reforma, provoque um abalo no ralo, em algum cano, que aí está fazendo vazamento embaixo, não tem dúvida que é o vizinho de cima que vai ser responsabilizado por isso. Às vezes é um problema de coluna. Quando é um problema de coluna, que se chama de coluna, que é uma coisa central do condomínio, então é o condomínio quem vai ter que reparar isso, consertar a causa do problema e consertar, indenizar os prejuízos que essa pessoa teve por conta do dano do vazamento. Agora, às vezes pode ser uma má construção, realização errada de um serviço por parte da construtora que entregou o imóvel. Então, aí, sem dúvida alguma, o condomínio vai se socorrer, ou melhor, vai se voltar contra a construtora e vai acionar a construtora para fazer os reparos. Marcelo, eu gostaria, por favor, que você deixasse uma dica às pessoas interessadas no assunto. Bom, antes de mais nada, é essa de você buscar conhecer bem as regras do seu condomínio, através da convenção de condomínio e através do seu regimento interno. Viver em condomínio não é muito simples, você precisa aprender a ceder em algumas coisas, a compreender e ter muito jogo de cintura. Sair no radicalismo, você acaba se comprometendo, brigando com o seu vizinho, que num determinado momento você está descendo o elevador junto e tal, e fica uma situação meio chata. Então precisa ter um certo jogo de cintura, não ser radical e aprender a viver, a conviver com as pessoas do condomínio. E conhecer, sem dúvida alguma, as regras, as suas obrigações que estão na convenção de condomínio. Muito obrigada, Marcelo. No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre como viver bem em comunidade, reconhecendo os direitos e deveres de cada um. Voltamos já!